saber se o que você tem é gordura ou diástase abdominal? Primeira coisa que você precisa considerar é se você faz parte do perfil de pessoas que apresentam diástase abdominal. Por exemplo, se você já teve filho, se você tem um grau de sobrepeso, mas principalmente obesidade, e se você esforça muito seu abdômen sem ativar da forma correta. Então esse é o primeiro ponto que você deve levar em consideração. Se você já tiver tido filho, você tem chance de ter diástase abdominal. Se você tiver um grau de sobrepeso ou obesidade, você também tem grande chance de ter diástase abdominal. Se você coloca bastante sobrecarga no seu abdômen sem ativar o seu abdômen, como por exemplo, fazendo exercícios, no dia a dia pegando muito peso sem ativar o abdômen, você também tem grande chance de ter diástase abdominal. O segundo ponto a se considerar é se você apresenta os sintomas da diástase abdominal, como por exemplo, intestino preso, dor nas costas, perdas de xixi, aquela barriguinha que parece que você ainda está grávida, seu filho já saiu, mas você ainda tem a aparência de barriga de grávida. Se você tem um estômago muito alto, uma pochete, uma barriga mais caída, um desconforto na região abdominal, o aparecimento de hérnia, você tem grande chance também de ter uma diástase abdominal. O terceiro ponto é através de testes e exames mais físicos, como por exemplo o teste do toque. Então você vai realizar um abdominal e você vai tentar encaixar o dedo entre um lado e o outro do músculo do tanquinho, que é bem no meio aqui da linha do abdômen, que é onde acontece a diástase abdominal. Então você vai fazer o movimento de abdominal, quando você subir o tronco, você vai encaixar os seus dedos e vai tentar observar se entra um dedo, 2 dedos, 3 dedos ou mais. Normalmente, quando a gente tem diástase, a gente consegue encaixar de 2 ou mais dedos, tá? Normalmente quando você tem a diástase, se você encaixa 2 dedos e meio, 3 dedos, você já apresenta uma diástase abdominal. Agora, quando você encaixa 1 ou até 2 dedos, não necessariamente você tem uma diástase, porque essa é uma separação considerada normal. Esse teste pode ser feito por você mesmo, ou você pode procurar um profissional que tem o hábito de fazer esse tipo de teste, como um fisioterapeuta, educador físico, a sua ginecologista, o seu cirurgião plástico. Tá? Só que ele é um teste que quando você mesma se aplica, você pode acabar confundindo, porque você não sabe o que é exatamente gordura ou o que é ali músculo, o que é tecido e etc. Então o ideal é que seja um profissional que tenha o hábito de fazer esse teste. Além desse teste físico, a gente tem outros testes que a gente aplica para observar a competência do seu abdômen e se quando você faz alguns movimentos, por exemplo, aparece uma protuberância, um morrinho no seu abdômen, tá? E a quarta forma, que é a forma assim mais indicada, mais recomendada, é a ultrassonografia da parede abdominal. Porque a ultrassonografia vai te falar exatamente se você tem uma diástase, qual que é o tamanho dela. E aí você não tem problema de confundir com gordura ou não. Então, se você está aí na sua casa, não sabe se o que você tem é diástase ou se é gordura, leve em consideração esses 4 fatores, que aí você vai ter certeza se você apresenta uma diástase ou não. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso.